Engenharia na TV. Oferecimento CREA Goiás. INEA, Instituto Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Clube de Engenharia de Goiás. Olá, boa noite. O programa Engenharia na TV já está no ar. E hoje vamos falar sobre como são elaborados os estudos para se construir uma usina hidrelétrica. Vamos conhecer como são feitas as análises dos solos e dos materiais que são utilizados para essa construção. E também destacarmos a importância desse laboratório de pesquisas de Furnas, localizado aqui no município de Aparecida de Goiânia. Além, é claro, você também vai ficar por dentro dos cursos oferecidos pela INEA. O programa Engenharia na TV já está no ar.